Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alessandra Azevedo, sou nutricionista e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho da nutrição no envelhecimento. E eu vou trazer aqui para vocês as recomendações nutricionais para o público na fase de envelhecimento. O que é que nós vamos ver na aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos compreender um pouquinho do que é o envelhecimento, quais são as avaliações nutricionais que devem ser feitas para o público idoso, as recomendações tanto de macronutrientes como micronutrientes e as principais patologias que acabam acometendo o público do idoso. E no finalzinho eu vou trazer para vocês uma questão para a gente estar revisando todos os conceitos abordados no dia de hoje. Primeiro, vamos entender um pouquinho o que é o processo de envelhecimento. Então, o envelhecimento é um processo acumulativo, sequencial, irreversível, não patológico e universal. Ou seja, todo ser humano, ele tende a chegar até a fase do envelhecimento, que é um processo natural e que não é patológico. Por mais que as patologias acabam acometendo grande parte do público idoso, não é por si só. O envelhecimento não é uma fase que é caracterizada apenas pelo envelhecimento, certo? Nós temos também aí que entender um pouquinho acerca dessa transição epidemiológica que o mundo ele vem passando. Então, cada vez mais crianças, a taxa de natalidade tem diminuído e a fase aí do idoso ela tende a aumentar, a se perdurar. Então, os dados vai trazer que mais de 30 milhões de brasileiros têm mais de 60 anos de idade, o que equivale a 14% da população total no Brasil em 2020. Então, esses dados foram tirados aí da ONU, lá de 2020, e ela nos trouxe justamente esses dados. Então, a projeção aponta que até 2030, o número de pessoas idosas superará o de crianças e de adolescentes, chegando a aproximadamente 2,28 milhões de idosos. Então, assim, essa fase tende sim a aumentar durante os anos e a gente precisa se ter uma atenção a essa fase. Em 2050, a população idosa apresentará cerca de 30% da população brasileira, enquanto crianças e adolescentes, 14%. Nós temos visto aí que essa taxa de natalidade ela tem reduzido devido a vários problemas, ou até mesmo as mulheres, elas não desejar mais ter muitos filhos, apenas um filho, ou então muitas delas nem desejar mais ter filhos. E aí esse processo da fase do idoso, ela tende a se perdurar justamente também por causa das tecnologias na saúde, na evolução dos medicamentos, no diagnóstico de doenças. Então, tudo isso tem corroborado para que essa fase do idoso, ela tende a se perdurar aí ao longo do tempo. E nisso, nessa transição epidemiológica, no Brasil especificamente, as doenças crônicas não transmissíveis têm crescido bastante no público idoso. Então, 72% das causas de mortes no Brasil têm destaque para doenças no aparelho circulatório, câncer, diabetes, doenças crônicas respiratórias, e tudo isso tem ocasionado uma série de fatores que acabam prejudicando a qualidade de vida desse envelhecimento. Então, dados nos trazem que 66,8% dos idosos têm excesso de peso e desses 66,8%, 18,7% são obesos. E mais lá na frente, na aula de hoje, nós vamos ver que esse dado é alarmante porque na fase do idoso, o tecido gordo ele tende a aumentar e o tecido magro ele tende a reduzir. E isso acaba prejudicando a qualidade de vida desse idoso. E 57,1% tem hipertensões e 25,1% são diabéticos. Então, esses dados aqui, eles tendem a aumentar a cada vez mais. E aqui, esse dado eu trouxe justamente da ONU. Então, com a iniciativa global da ONU de melhorar aí esse processo do envelhecimento, eles destacaram e desenvolveram a década do envelhecimento saudável, que é um esforço conjunto a governos, sociedades civis, organizações internacionais, profissionais da área da saúde, a academia, o setor privado, juntamente com a sociedade, que ele tem o objetivo fundamental de transformar o envelhecimento em uma experiência positiva, com um foco na capacidade funcional e no bem-estar dessas pessoas idosas. Então, ele trouxe aqui uma série de coisas para melhorar esse processo de envelhecimento da população idosa durante aí esse tempo. Então, ele traz aqui princípios e orientações com caráter inclusivo, interconectividade, com parcerias multissetoriais de várias empresas, com essa questão da universalidade, da solidariedade, de fazer o bem,
com o compromisso para um trabalho mais sustentável, com a equidade, entendendo que cada idoso tem uma necessidade específica e não deixando ninguém para trás. Esse documento ele tende a atender às necessidades básicas, garantir um padrão de vida mais adequado, desenvolver habilidades, aprender a tomar para que o idoso venha aprender e a tomar decisões, e tudo isso vai ajudar a melhorar o estilo de vida desse idoso, assim também como suas famílias e da comunidade. E aqui eu quero trazer para vocês quais são as alterações fisiológicas que o idoso ele apresenta. Então, a gente sabe que os sentidos ele acaba se reduzindo. Então, o sentido, a percepção sensorial, a sensibilidade oral, a capacidade mastigatória, então, visão, olfato, audição, tato, tudo isso acaba sendo reduzido. Então, na percepção sensorial, ou seja, as gemas, que são os botões das papilas gustativas, elas acabam sendo reduzidas, e isso acaba trazendo uma sensibilidade aos gostos. Então, o idoso ele acaba tendo uma redução aí no sentido do amargo, do salgado, do ácido, tendo uma percepção sensorial invertida, então ele acaba tendo uma aguçação maior por doces. Ele também acaba tendo uma redução dessas funções nervosas olfativas, então eles têm uma redução aí no sentido dos odores, dos cheiros. A visão também acaba sendo comprometida, o desenvolvimento de catarata, a perca mesmo da visão em si, seja por deficiências nutricionais, principalmente a deficiência de vitamina A, como também o processo mesmo de disfunção dessa visão ao longo do tempo. Além disso, o idoso também apresenta sensibilidade oral. Então, espessuras do epitélio bucal e da língua acabam sendo reduzidas. Então, é por isso que eles acabam não tendo aquela percepção mesmo dos alimentos, de sentir o sabor de alguns alimentos, porque essa espessura acaba sendo reduzida. E também a capacidade mastigatória, seja por ausência dos dentes ou uma prótese que está mal adaptada. A redução do consumo de proteínas, que é muito comum nos idosos, ele tem essa dificuldade justamente por conta disso, né? Talvez essa ausência dos dentes, a questão da prótese, de mastigar as proteínas que acabam sendo fibras, que acabam sendo de difícil mastigação, riscos de engasgo, né? Esse paciente, às vezes, ele tem algum problema aí e acaba ocasionando aí essa broncoaspiração e tendo essa dificuldade e reduzindo, então, essa capacidade mastigatória nesse idoso. Além disso, todos esses processos que foram reduzidos, ele vai acabar ocasionando uma série de fatores e consequências ao longo da vida desse idoso. Então, inapetência, anorexia, né? Essa redução dessa vontade de comer, seja porque o alimento não está tão atrativo visualmente, ou até mesmo o olfato dele não está sentindo aquela vontade ali de comer aqueles alimentos, seja também devido a um processo de xerostomia, ou seja, essa redução da saliva, que acaba prejudicando aí até mesmo o processo mastigatório, de deglutição desse alimento. Acaba ocasionando também o aumento da ingestão de açúcar e sal. Lembra? Porque as papilas gustativas, elas acabam sendo desregularizadas, então eles acabam tendo essa redução aí do amargo, do ácido, e eles acabam tendo uma maior vontade e necessidade por alimentos que sejam ricos em açúcares e sal. E, além disso, também acaba ocasionando o consumo de alimentos mais calóricos e industrializados. Ou seja, eles acabam não... Principalmente para quem não tem uma rede de apoio para ajudar eles nesse sentido, eles acabam não tendo tanta vontade, assim, de preparar os alimentos. Então, eles acabam preferindo alimentos que sejam mais rápidos, mais industrializados e que contenham aditivos, contenham sal, contenham mais açúcares. E, com isso, também a redução da força muscular orofaríngea e a motilidade do estômago, que acaba estando reduzida nesse idoso. E outra coisa que é importante é diferenciar a pré-bisfagia e a disfagia. A pré-bisfagia é uma deglutição reduzida de forma natural, ou seja, com o passar do tempo, principalmente na fase do envelhecimento, acaba ocasionando uma pré-disfagia, que é essa deglutição mais lenta, mais demorada, mas sem o risco de broncoaspiração. Já a disfagia, que é aquela deglutição incompleta, ela vai estar, sim, associada a patologias e ela vai ter o risco, sim, de broncoaspiração. E aqui no idoso, durante o processo de absorção dos alimentos,
em alguns órgãos específicos, vai acabar ocasionando aí uma redução dessa função. Então, na digestão, no estômago, vai ocorrer a redução do esvaziamento gástrico, ou seja, o ácido clorídrico ele acaba sendo reduzido e isso vai ocasionar o quê? Uma maior saciedade precoce. Então, esse idoso ele vai acabar tendo aí uma redução desse esvaziamento gástrico, ele vai se sentir mais saciado de forma precoce, não conseguindo ali consumir muitos alimentos. Além disso, esse ácido clorídrico reduzido em até 30% pode acabar ocasionando uma hipocloridria. Então, esse idoso ele vai ter uma redução desse ácido clorídrico que vai acabar prejudicando a absorção de lipídios, de carboidratos, de proteínas, enfim, apesar que os carboidratos eles não são absorvidos ali no estômago. Mas ele também pode contribuir, além disso, ele pode contribuir para as causas de SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, são de cálcio, vitamina B12 e ferro, que essas vitaminas, elas tendem ali uma interação no estômago. Então, quando esse estômago ele não está tendo ali a sua função devida, vai acabar ocasionando aí a redução dessas vitaminas, principalmente a vitamina B12, devido ao fator intrínseco ser produzido no estômago, para que lá no intestino a vitamina B12 ela possa ser absorvida na íntegra, o ferro e o cálcio, que também tem a sua participação ali no estômago. Além disso, o intestino é importante, porque no intestino também acaba ocasionando algumas desregularizações. O que é que acontece? No intestino ocorre uma redução da motilidade, ou seja, acaba ocasionando aí uma constipação. Esse trânsito intestinal, ele acaba ficando mais lento e acaba aí ocasionando essa constipação. Além disso, também a degeneração das microvilosidades do intestino delgado, que essas microvilosidades, elas são importantes para a absorção e metabolização ali dos nutrientes. E quando ocorre essa degradação, vai acabar ocorrendo aí intolerâncias, tanto à lactose, além também de outros problemas que acabam ocasionando aí uma sensibilidade intestinal devido a esses alimentos não conseguirem ser absorvidos e irem para o intestino grosso, e lá no intestino grosso eles vão acabar fermentando e ocasionando uma série de fatores nesse idoso. Além disso, aí vai ter uma perca da função ali, principalmente no pâncreas e na vesícula biliar. Na vesícula biliar vai reduzir a contratibilidade dessa vesícula, levando aí a redução da secreção de ácido biliar, também prejudicando aí a digestão dos lipídios, assim também como no pâncreas, que essa redução das concentrações das enzimas lipases pancreáticas acaba levando a uma redução aí da digestão desses lipídios. Assim também como a alteração na produção e na secreção da insulina, que é muito importante aí, principalmente para o público idoso, para não desenvolver a diabetes. O fígado também ele vai acabar sendo comprometido devido às reduções nessa função. Então, o próprio volume do fígado ele vai ser reduzido de 20% a 40%, assim também como o fluxo sanguíneo desse fígado vai ser reduzido. Vai ocorrer também uma redução da eficiência metabólica e dessa capacidade de detoxificação hepática. Então, aí vai ter, o fígado ele vai acabar não conseguindo fazer o detox de medicamentos, do álcool, de forma expressiva para esse público idoso. Por isso que não é recomendado o uso de bebidas alcoólicas para esse público. Por quê? Porque o fígado ele não vai ter essa capacidade de detoxificação, assim também como outros metais pesados. E agora, na parte de avaliação nutricional. O que é que o profissional nutricionista ele deve fazer? Ele deve analisar quais são as alterações fisiológicas, multimórbidas, ou seja, quais são as patologias que esse idoso vem a ter ou já tem presente diagnosticado, qual é a capacidade funcional, a polifarmácia, esse idoso usa vários medicamentos, são medicamentos por conta própria ou foi passado por algum profissional da área da saúde. Assim também com o ambiente inserido, ele está dentro de uma instituição de longa permanência, é uma casa, é um apartamento, ele tem a mobilidade dentro desse local, desse ambiente. Quais são as situações socioeconômicas que esse idoso vive? Ele é aposentado ou ele não é aposentado? Ele vive de favor? Enfim, assim também como os hábitos e as crenças alimentares que eles acabam tendo aí de forma muito fidedigna aí na sua mente e que acaba sendo prejudicial aí para o processo de saúde desse idoso. E agora a gente entra um pouquinho também na composição corporal. Então, a redução da taxa metabólica basal, ela é muito expressiva nesse público.
E isso ocorre devido à perda de massa muscular, o aumento da massa gorda, lembra que eu falei lá? A redução das funções da tireoide, a redução também das práticas de atividade física ao longo do dia, que também acaba aí, de certa forma, corroborando com essa composição corporal, essa redução da densidade mineral óssea, que pode levar em mulheres a osteoporose e, no público geral, a osteopenia. Então, a composição corporal se encontra reduzida. E principalmente aí, esse gráfico vai mostrar que a partir dos 25 anos de idade já começa a se ter uma redução expressiva aí dessa taxa metabólica basal. E aos 40 anos de idade, de forma precisa, já se tem aí uma perda da massa muscular. Somente aos 70 anos a gente vê uma perda dessa massa muscular extremamente expressiva e um aumento da massa gorda. Saindo da composição corporal, nós entramos agora na parte de triagem nutricional. Existem algumas triagens nutricionais específicas para o idoso e você precisa saber para a sua prova de concurso, de residência ou até mesmo aí na sua aula na universidade. Então, existe uma triagem específica que é a MINAM, a mini avaliação nutricional, que é específica para detectar desnutrição no público do idoso. Uma triagem que ela é realizada no ambiente hospitalar. Nós temos também a DNH, que é uma triagem que é específica para idosos, só que é utilizada principalmente em idosos hospitalizados e idosos que estão na atenção primária da saúde. E também nós temos a NR 2002, que é utilizada em idosos em UTI. É uma triagem que é para o público geral, não é específica apenas para idoso, mas é utilizada aí como triagem hospitalar, em unidades de UTI. Então, a triagem ela deve ser realizada em 24 horas após a internação e ela deve ser repetida semanalmente para esse público. Agora, na avaliação antropométrica, o que é que nós vamos avaliar nesse idoso? Nós vamos avaliar peso, estatura, IMC, circunferência do braço, circunferência da cintura e da panturrilha. Essas três circunferências elas são importantes porque elas vão detectar o risco de desnutrição nesse público. O da panturrilha, a gente precisa se atentar que existem dois valores específicos, duas recomendações, que é a recomendação geral para a circunferência da panturrilha, menor do que 31 centímetros, indica sarcopenia geral, e a Braspen, ela vai nos trazer como classificação, tanto para homens como para mulheres. Homens menor do que 34 centímetros e mulheres menor do que 33 centímetros já indicam riscos de sarcopenia. A prega cutânea também ela é importante para a gente detectar aí o risco de desnutrição e o de perca de massa muscular, principalmente a subescapular, bicipital e a tricipital. Além disso, é importante a gente se atentar que os idosos eles têm algumas limitações, principalmente idosos acamados, idosos em cadeira de rodas, eles têm essa dificuldade da gente conseguir aferir peso e a estatura. E aí, para esses idosos em específico, a gente vai utilizar os cálculos estimados através da equação de Schuleia, de 1985. Para peso, é preciso utilizar ele, só que a gente vai fazer um cálculo avaliando a altura do joelho, a circunferência do braço e a prega cutânea subescapular. Aqui eu coloquei a fórmula específica tanto para homens como para mulheres, para a gente conseguir verificar esse peso de forma expressiva. Lembrando que essas são apenas estimações. Para a estatura, é preciso apenas a altura do joelho. Vai ter aqui uns valores específicos, mas a altura do joelho é a circunferência que você precisa averiguar para você conseguir ter esse valor expressivo. Aí aqui nós temos tanto para homens como para mulheres de formas mais específicas, certo? Aqui também eu coloquei a perca de peso, que é preciso avaliar. Após você fazer essa estimativa do peso desse paciente, você precisa fazer essa perca de peso, esse percentual de perca de peso, para ver se esse idoso está tendo uma perca de peso significativa, grave, e qual é o tempo que ele está tendo essa perca de peso, certo? Nessa tabelinha aqui, eu coloquei para vocês o tempo. Então, uma semana está tendo uma perca de peso aí de 1 a 2%, é uma perda de peso significativa. Maior do que 2%, é uma perda de peso grave durante esse tempo. Então, 1 mês, 3 meses e 6 meses, ele vai estar indicando aí. Lembrando que essa tabelinha aqui não é específica apenas para idoso, é para o público no geral.
Agora, entrando no IMC, a gente sabe que o IMC do idoso é diferente do IMC para o adulto. Então, o idoso, de acordo com a CISVAN, que ela vai nos trazer aqui, o IMC menor do que 22 quilos, já vai indicar um IMC baixo, então já vai indicar uma magreza. Lembrando que no adulto é menor do que 18,5, já vai estar indicando aí uma magreza, certo? No idoso, o IMC de 22 a 27 vai indicar um peso adequado, ou seja, uma eutrofia. E maior do que 27 quilogramas vai indicar um excesso de peso. Lembrando que, como eu falei, o IMC de idoso é diferente do de adulto. Aí aqui eu trouxe para vocês o guia de atividade física para a população brasileira, principalmente para os idosos. O que é que o guia vai nos trazer como recomendação? Que o idoso ele deve praticar exercícios físicos pelo menos 150 minutos por semana, ou pelo menos 75 minutos por semana. Então, essas atividades físicas, elas devem estar combinadas com atividades físicas moderadas e com atividades físicas vigorosas, certo? Que vai exigir aí uma maior capacidade respiratória desse idoso. E as atividades físicas, ela deve ser feita de 2 a 3 vezes por dia ou em dias alternados, certo? Aqui eu trouxe para vocês também as recomendações nutricionais. Quais são as recomendações específicas para o público do idoso? Eu trouxe aqui para vocês duas literaturas, que é a Braspen e a Espen. Então, a Braspen, ela vai nos trazer que as recomendações nutricionais de carboidrato para idoso é de 30 a 35 quilocalorias. Já a Espen, ela vai nos trazer que 30 quilocalorias é a recomendação. E em caso de que esse idoso venha estar em uma desnutrição ou então em uma magreza, com IMC menor de que 21, de 32 a 38 quilocalorias. Já é uma quantidade, um aporte maior de carboidratos. Já para as proteínas, a Braspen ela vai nos trazer de 1 a 1,5 gramas. Já a Espen ela vai dividir em 3 classes. Idosos saudáveis de 1 a 1,2, idosos com doenças agudas ou crônicas de 1,2 a 1,5 e doenças graves ou desnutrição até 2 gramas por quilo de peso ao dia. Então, essas são as recomendações nutricionais para o idoso. Você precisa se atentar, principalmente para você que está estudando para a prova de concurso, residência. Agora, para o consumo de água, quais são as recomendações? Segundo a DRI, as recomendações, ela nos traz de 2 litros para mulheres e 2,5 litros para homens. A Espen, ela vai nos trazer 1,6 para mulheres e 2 litros para homens. E a Braspen também, ela vai trazer a mesma recomendação que a Espen, certo? Então, vai girar em torno de 1,6 a 2 litros de água. Só que aí ele traz de forma mais específica, tanto para homens como para mulheres. E sobre as fibras, segundo a diretriz da ESPEN, acerca de fibras, o consumo de fibras é de 25 gramas por dia, um idoso saudável. Uma quantidade suficiente para a preservação do funcionamento intestinal da microbiota desse idoso. Já para idosos que têm diabetes ou que precisam de uma necessidade maior de fibras, ele precisa se ter essa fibra em doses de 25 a 30 gramas por dia. Principalmente idosos que têm algum problema, alguma patologia aí nesse TGI ou nesse intestino. E agora nós entramos nas patologias comuns aos idosos e quais são as recomendações. Aqui, a primeira delas é a síndrome da fragilidade. Então, a fragilidade ela pode ser definida como uma síndrome, que ela é caracterizada pela diminuição das reservas biológicas, da capacidade da resposta a eventos estressores pelo próprio organismo. Então, aqui eu trouxe para vocês essa tabela tiradinha da Sociedade Brasileira de Diabetes, que são os critérios de diagnóstico dessa síndrome da fragilidade. Então, o primeiro parâmetro é a perca de peso não intencional, é a sensação de fadiga ou de exaustão extrema, é a fraqueza, não conseguir se locomover ou não conseguir fazer atividades diárias que esse idoso costumava fazer, a diminuição da velocidade de marcha, ou seja, os passos ao andar vai estar mais reduzido, e a baixa atividade física. Então, esses são os parâmetros para detectar
e diagnosticar a fragilidade. E a avaliação, essa perda de peso, ela precisa ser maior do que 5% do peso nos últimos anos. Essa sensação de fadiga, ela deve ser avaliada por duas questões em escala de SESD e a fraqueza. É essa força da pressão palmar, medida pelo dinanômetro. O dinanômetro, ele é um aparelho que vai, aí o idoso ele vai apertar, ou então ele vai puxar, para ele conseguir entender qual é a redução aí dessa força palmar dele. A diminuição da velocidade de marcha, ela vai ser avaliada pelo teste de caminhada. E a baixa atividade física, o gasto energético baixo, no percentil 20 para a população, por meio do questionário Malta, certo? Então, diagnóstico de fragilidade, 3 ou mais desses critérios, e diagnóstico de pré-fragilidade, 1 a 2 critérios. É preciso ter uma observação que pacientes frágeis, geralmente, eles vão apresentar sarcopenia, enquanto pacientes com sarcopenia não necessariamente serão frágeis. Então, vocês precisam se ater que nem todo idoso que tem sarcopenia, ele necessariamente terá a síndrome da fragilidade, certo? Agora nós entramos, de fato, na sarcopenia. E o que é a sarcopenia? A sarcopenia é a perda progressiva dessa massa magra, associada aí à perda da força muscular e à redução desse desempenho físico, que acaba sendo recorrente aí no processo de envelhecimento, também estando associada aí à diabetes. Então, nesse quadro aqui, eu coloquei para vocês os critérios de diagnóstico da sarcopenia. Então, baixa força muscular, baixa massa muscular e baixa capacidade de atividades físicas. Aqui, esse fluxograma, que foi tirado da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2022, vai avaliar de fato se essa sarcopenia ela é provável, confirmada ou ela é grave. Primeiro, a suspeita clínica. A gente precisa avaliar essa perda dessa força muscular através do teste de levantar e sentar da cadeira. Se estiver normal, sem sarcopenia. Se estiver um pouco elevado, sarcopenia baixa ou provável. E a gente vai confirmar essa sarcopenia, essa quantidade de massa muscular, através de exames na composição corporal, que é o DEXA, o BIA, e outros exames que a gente vai avaliar. A tomografia computadorizada, também ela acaba sendo um pouco exponencial aí para a gente conseguir avaliar essa quantidade de massa muscular. Mas o DEXA e o BIA são os mais utilizados para conseguir confirmar a sarcopenia. E para avaliar se a sarcopenia ela é grave ou não, a gente vai avaliar a capacidade física. Então, o teste de caminhada vai ser expressivo aí para a confirmação da sarcopenia grave. Aí aqui eu tenho uns pontos de corte para cada um desses testes para determinar a sarcopenia, tanto diferenciando para homens como para mulheres. Agora nós entramos, de fato, na primeira patologia que eu quero abordar aqui com vocês, que é comum aí nos idosos, é a hipertensão arterial. Então, 65% dos idosos acima de 60 anos apresentam hipertensão arterial, segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial. Então, eu trouxe aqui para vocês os determinantes para a etiologia, para o diagnóstico expressivo aí da hipertensão. Então, os determinantes relacionados à renda socioeconômica, interação entre genes, essa questão também genética também está correlacionada, a genética e a epigenética, além também do ambiente, tem também a questão da dieta, do sedentarismo, do sobrepeso, da obesidade. Então, as principais intervenções que previnem a hipertensão arterial são controle de peso, então esse idoso, ele precisa estar com o IMC aí, que não seja maior do que 25, para não um fator de risco para hipertensão arterial. Além disso, uma dieta saudável, principalmente a dieta DASH, que é a dieta que é aconselhável, que é a diretriz da Sociedade de Hipertensão Arterial, ela vai trazer. Então, é uma dieta rica em frutas, verduras, grãos, uma gordura que é poliinsaturada e que não é livre de gorduras trans e reduzida em gorduras saturadas. Além disso, uma dieta que é controlada no sódio. Então, o sódio precisa ser controlado. Então, o ideal é menor do que 2.000 gramas por dia. Além disso, a ingestão de potássio, que também é muito importante para o paciente que tem hipertensão ou que pode desenvolver o risco da hipertensão. A recomendação é de 3,5 a 5 gramas de potássio na dieta. Outra coisa também é a atividade física que precisa ser feita.
que vai acabar aí reduzindo. Então, como eu trouxe ali no guia, 150 minutos por semana de atividades físicas é o recomendado para que esse idoso não venha desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Além também do consumo do álcool. Como vocês viram lá, o fígado ele tem uma redução aí nessa capacidade de detoxificação, de eliminação desse álcool. Então, os consumos de álcool ele precisa ser reduzido de forma expressiva, sendo que homens deve ser menor do que 2 drinks e mulheres menor do que 1 drink. Agora, entrando para diabetes mellitus tipo 2. Então, o idoso frágil com diabetes, ele também apresenta essa diminuição da resposta contrarregulatória e redução limiar da perspecção da hipoglicemia, o que acaba sendo muito comum no público idoso, né? E a gente precisa avaliar se essas hipoglicemias acabam não sendo um risco para doenças e para eventos cardiovasculares, principalmente arritmias e isquemia miocardíacas. E aqui eu trouxe essa tabelinha, detectando aí os fatores de riscos para hipoglicemia no idoso. Então, a duração da doença, se esse idoso já apresenta aí a diabetes em si, se ele já apresenta o uso de alguns medicamentos, de insulina ou de outros fármacos, o uso de polifarmácia, né? Essa interação com outros medicamentos, uma alimentação errática, então esse idoso acaba fazendo jejuns prolongados e isso acaba também contribuindo para um processo de hipoglicemia, depressão, histórico prévio de outras doenças. Tudo isso acaba sendo um fator de risco para essa hipoglicemia. E aqui eu trouxe para vocês também duas tabelinhas, que é a avaliação e manejo do paciente idoso com a diabetes e o paciente idoso frágil comprometido. Então, o paciente que é idoso e apresenta diabetes, se ele for saudável, ele precisa se atentar a alguns fatores, principalmente hemoglobina glicada, que deve ser menor do que 7,5, a glicemia em jejum e a glicemia 2 horas depois, que tem justamente o objetivo de reduzir riscos cardiovasculares, preservar a nutrição, prevenir sarcopenia e preservar a funcionalidade desse idoso. Para o idoso que tem diabetes e já tem algum comprometimento, é um idoso que já é mais frágil, e já tem aí uma perda da massa muscular de forma mais severa, ele precisa se ater para não ter riscos de quedas. Então, a gente precisa avaliar a hemoglobina glicada, que ela deve ser menor do que 8%, a glicemia em jejum, a glicemia de 2 horas, que tem justamente o objetivo de reabilitar esse idoso, fazer com que ele tenha uma otimização na nutrição e evitar a hipoglicemia grave. Se o idoso ele tem um comprometimento muito maior e ele já apresenta diabetes, a gente precisa evitar a hipoglicemia e a hiperglicemia. O idoso que é frágil ou comprometido, ele precisa ter hemoglobina glicada menor do que 10%, sem os sintomas. E a hemoglobina glicada maior do que 10% com os sintomas. Isso vai indicar alguns fatores de risco para esse idoso. Então, eu coloquei essa tabelinha aqui porque pode acontecer de alguma questão acabar pedindo ou abordando para vocês responderem. Aí agora eu trouxe para vocês aqui uma questão para a gente revisar todos esses conceitos, tudo aquilo que a gente acabou abordando aqui na aula de hoje. Então, a primeira questão diz assim: analise as afirmativas abaixo em relação à nutrição dos idosos, considerando as recomendações da BRAS. Primeiro, com o processo de envelhecimento, o gasto energético de repouso está geralmente aumentado, além da ocorrência da resistência anabólica, principalmente devido à redução da massa magra e aumento da gordura corporal total. Será que está correta? Segunda, a necessidade energética para o indivíduo obeso idoso deve ser 30 a 35 quilocalorias. Isso segundo a Brasper. Quilo de peso ao dia. Entretanto, essa necessidade deve ser ajustada de acordo com o estado nutricional, o nível de atividade física e a demanda metabólica relacionada à doença. Terceira alternativa, a necessidade proteica das pessoas idosas deve ser de 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal ao dia. Dietas com maiores quantidades de proteína devem ser desestimuladas como força de proteção dos rins. Será? Quarta alternativa, a recomendação de fibras dietética para os indivíduos idosos deve ser de 25 gramas ao dia, com o objetivo de manter o adequado funcionamento intestinal. Quinta e última, em decorrência de uma prevalência crescente de doenças gastrointestinais que são acompanhadas pela redução da biodisponibilidade de nutrientes, idosos podem apresentar maiores riscos de deficiência de B12, cálcio, ferro, e nesse caso deverão ter a sua suplementação necessária. Qual dessas alternativas é a correta? Bora lá. Primeira,
está errada. Ele traz aí que com o processo de envelhecimento, o gasto energético de repouso está geralmente aumentado. Não, gente, como a gente viu, o gasto energético de repouso, ele está reduzido. Ocorre uma resistência anabólica, essa construção acaba não acontecendo, o que acaba acontecendo é um catabolismo, uma redução. E essa última parte aqui está corretíssima, né? Essa redução da massa magra e o aumento da gordura corporal total. Segunda, está corretíssima. Aí, idosos, segundo a Braskem, é de 30 a 35 quilocalorias de carboidratos. Terceira alternativa, ela está incorreta, justamente porque ele traz aqui que os idosos devem ter um consumo de proteína de 0,8 a 1,2%. E não, gente, segundo a Brasp, não é esse valor. E valores maiores do que esse não deve ser desestimulado. Pelo contrário, deve ser estimulado, principalmente se esse idoso está tendo aí um catabolismo severo, certo? Como a gente viu, eu quero aqui trazer para vocês, a Braskem, ela vai recomendar aí de 1 a 1,5 gramas de proteína, certo? Menor do que isso não é estimulado. A quarta questão está corretíssima acerca das fibras. A Braskem, ela vai trazer justamente que é 25 gramas, a não ser que esse idoso necessite de um aporte maior de fibras, é de 25 a 30 gramas de fibras ao dia. E a quinta questão também está corretíssima, que é devido a essa crescente doenças gastrointestinais, os idosos eles vão acabar tendo aí uma redução dessas vitaminas, principalmente B12, cálcio e ferro, e elas vão necessitar de uma suplementação específica. E a alternativa correta seria aí justamente a alternativa E. 2, 4 e 5 estão corretas, certo? Essa foi a aula de hoje. Eu deixo aqui para a meditação de vocês Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo vocês podem em Cristo Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula. Tchau, tchau.